Alô, pessoal, vamos retornando então. Eu só vou pedir, só reforçar, quando vocês forem participar, que vocês vão participar muito agora, ele que me falou. Por favor, não fiquem envergonhados, envergonhadas. Utilizem o microfone, é importante para o pessoal da internet, ok? Combinado? Vamos combinar? Importante ter a visão disto e saber olhar os relatórios financeiros e interpretá-los. Né? Então foi exatamente aquilo que lá no começo eu falei, não adianta termos dados e não termos formas de interpretá-lo, transformá-lo em conhecimento e em tomada de decisão. Né? Então aqui eu mostrei para vocês, né, na JBS, e rapidamente aqui também vou abrir, né, aqui só para mostrá-los na prática, a Perfarm. Deixa eu abrir uma conta aqui da Perfarm. Todo mundo pode criar conta, essa conta inclusive gratuita na Perfarm. Então quando a gente está usando a Perfarm, né, como que até a gente requer a inserção de dados de entrada no sistema. Né? A entrada de dados no sistema ela é feita única e exclusivamente por esses dois botões aqui de cima. Ou eu estou anotando uma atividade de campo, qual que é a importância de eu anotar a atividade de campo? Preciso saber quanto que eu estou consumindo de insumo, porque é quanto eu consumir de insumo que vai entrar no meu custo de produção. O restante vai estar lá em estoque. Né? E vou ter uma segunda entrada de dados, que é as movimentações, que são de fato as transações financeiras. Então eu tenho a utilização do insumo no campo, anotei via atividade. Né? E depois eu tenho aquela compra daquele insumo, a transação financeira daquele insumo, anotei via nova movimentação. E daí a gente tem, né, aqui o fluxo de caixa, ele vai ser gerado de forma paralela, né, à avaliação econômica de cada talhão, de cada lavoura, de cada lote de animais. Por quê? Porque aqui ela simplesmente é uma gestão de um recurso, como eu tenho gestão de todos os outros recursos aqui dentro. A gestão de pessoas, máquinas, instalações e o fluxo de caixa. Entretanto, eu vou analisar o resultado da minha produção, que vai ser o resultado da minha produção, que vai falar quanto que eu tenho que comprar de Hilux lá na AgriShow no ano que vem. Porque se eu vendi, né, eu tive um fluxo de caixa positivo fruto de uma venda de investimento, né, um desinvestimento, uma venda de terra, né, eu estou diminuindo o meu patrimônio se eu pegar esse dinheiro e gastar em outro lugar. Eu acabei de vender uma terra, gastei esse dinheiro em outro lugar, acabei de reduzir o meu patrimônio. Né? Eu tenho que olhar quanto que de fato está gerando de lucro no período para saber quanto que eu tenho, quanto que aquele agronegócio me possibilita retirar de dinheiro dele. Né? E depois a gente então tem, só para mostrar para vocês, como eu falei, essa avaliação de fluxo de caixa, e depois eu posso clicar aqui em qualquer área e ter uma avaliação, né, precisa, né, via regime de competência. Né? E aqui de novo, já tendo o cronograma de atividades, operações agrícolas e quanto que eu vou usar, né, de recurso em cada uma dessas atividades. E da mesma forma, né, o lote também é constituído dessa forma. A gente vai apropriar como custo de produção o que o animal está comendo, não o que está parado de ração lá na minha fábrica de ração. Tá? Então espero que tenha ficado, né, um pouco mais claro para vocês. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, o faça agora, que a gente vai seguir aqui com outro tema. Tá? Então, essa primeira metade da aula, qual que é, né, o principal conhecimento que a gente precisa ter? Né? A gente vai avaliar resultado num segundo relatório financeiro, não no fluxo de caixa. Né? E é justamente eu vou analisar esses dois relatórios financeiros. Por quê? Porque eu não quero vender o almoço para pagar a janta. Eu quero olhar para o meu resultado do animal, avaliar o custo de produção dele e vendê-lo no momento que ele apresenta maior lucro. Não vendê-lo no momento que eu estou precisando pagar funcionário. Não vendê-lo no momento que o preço da roupa está mais alto. Por quê? Porque o lucro, ele é obrigatoriamente composto de receita e de custos. Se eu estiver tomando minha decisão, balizando a minha estratégia somente no preço da arroba, eu estou olhando uma parte só da equação. Da mesma forma que se eu tomar essa decisão olhando simplesmente o fluxo de caixa, vou estar olhando apenas uma parte. Então a gente até fala, olha, se você, né, agronegócio ainda não tem um nível de sofisticação, né, que permita coletar os dados de atividades de campo, né, como vocês colocaram uma dor enorme aqui logo de início,
faça a gestão via fluxo de caixa, mas entenda as limitações que essa gestão vai trazer para você. Não balize única e exclusivamente a sua tomada de decisão baseado no fluxo de caixa. Aquele exemplo que eu falei. Não vá comprar uma Hilux se você gerou caixa fruto de uma venda de terras, fruto de uma venda de máquinas. Você está desinvestindo para custear a sua Hilux. Você não está comprando ela com o lucro que foi gerado no seu agronegócio. Tá? Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, parte aqui da nossa aula, aqui do nosso encontro, que eu gostaria de deixar claro para vocês. Aqui, então, o que eu coloco, de fato, né, já falei para vocês, nosso objetivo é maximizar o lucro na produção agrícola e pecuária brasileira por meio da gestão estratégica e financeira. Então, como eu venho falando para vocês aqui, a gente não, em momento algum, falamos, né, de alterar a forma como estamos produzindo. Não falei troque ração A pela ração B, não falei compre o adubo, simplesmente falei que olhando para 2 relatórios financeiros e interpretando-os de forma correta, vocês conseguem aumentar os lucros de produção, os lucros, né, de qualquer agronegócio por aí afora. E é justamente isso que nós acreditamos. Existe uma gama enorme de oportunidades de aumento de lucro no agronegócio, até porque a gente está falando que preços de mercado, né, no agronegócio, né, os preços são dados pelo mercado, então a gente está, via de regra, salvo, né, os barulhos cometidos pelos especuladores, né, preço de mercado é dado pela margem de custo do mercado. Então, necessariamente, média. Então, necessariamente tem gente produzindo abaixo e necessariamente tem gente produzindo acima. Aonde vocês querem estar com a produção de vocês? Aonde vocês querem estar, né, com os clientes, enfim, as pessoas que vocês vierem a prestar serviço aqui no futuro. Então, a gente fala aqui, passando rapidamente, o que a gente faz, né, explicando um pouco mais a fundo o que é a Perfarm. A gente tem sim um carro-chefe que é o nosso software, é um sistema de gestão, né, a gente já recomendou muito o sistema de gestão, como eu falei, inclusive atuando como consultor estratégico. A gente acreditou que era necessário fazer algo muito fácil, muito simples. Mas mais do que isso, que a gente provesse, como hoje estamos fazendo, né, os ensinamentos necessários, todo o conhecimento necessário para que o produtor conseguisse transformar, então, os dados que são gerados pelo sistema em tomada de decisão. E aí, de novo, o nosso foco em estratégia, finanças, né, planejamento e todas as questões que a gente vem discutindo até agora. Né? Quando a gente fala que a gente não tem, né, como foi colocado na estratégia 360 graus, eu costumo usar uma outra analogia. Né? Quando você não tem uma gestão estratégica, quando você não tem uma gestão financeira, é como se você tivesse uma visão dentro da floresta. O que é essa visão? Você consegue ver se um predador está vindo, você consegue escutar o barulho da água do rio, saber mais ou menos para onde o rio está caminhando. Né? Então, aqui no agronegócio, a gente já consegue até, né, medir, né, um ganho de peso de animal aqui, consegue entender quanto que a gente está pagando de juros ali, talvez mensurar se um funcionário está sendo altamente produtivo ou não, mas nós pecamos em ter a visão do todo, a visão de cima, que foi colocada como visão 360 graus aqui mais cedo. Né? Quando você tem uma gestão estratégica, né, uma gestão financeira, finanças traz visibilidade de tudo aquilo que ocorre. Finanças não é só dinheiro, fluxo de caixa sim é só dinheiro. Falei, gestão do recurso financeiro, esse é fluxo de caixa. Quando eu olhar o meu resultado, que está apurado dentro dos relatórios financeiros, também é parte de finanças, eu vou estar olhando o resultado de todos os recursos que são empregados. Da minha mão de obra, da minha máquina, não conforme eu desembolsei o dinheiro lá. Quando você olha no fluxo de caixa, você fez a compra da máquina, você viu saindo todo aquele dinheiro. Só que qual que é a diferença de você comprar uma máquina e terceirizar a sua operação agrícola, né, ou terceirizar o seu maquinário? Alguém sabe me dizer qual que é a principal diferença? Um é custo variável e o outro é custo fixo. Você comprou uma máquina, é como se você estivesse comprando um pacote de horas. Olha, essa máquina tem uma vida útil de 30 mil horas. Na largada, você já se comprometeu a pagar essas 30 mil horas à medida que você comprou essa máquina. Quando você vai para uma operação terceirizada, você vai pagando pela hora utilizada, num custo variável. Você pode ter, né, uma gestão mais apurada. Entretanto, você vai pagar um custo para isso. Né? Aquele detentor daquela máquina que faz aquela operação para você, também precisa incorrer a margem de lucro dele. Então, no resultado, a gente vai ver
né? Ao contrário do fluxo de caixa que eu estou vendo os desembolsos de dinheiro, no resultado eu vou ver conforme eu estou utilizando essas horas. Contabilmente a gente chama esse negócio lá de depreciação, esse negócio chato aí. Mas no fundo, é as horinhas, é o pacote de horas que foi comprado. Nada mais é. Você comprou um pacote de horas, cada hora tem um valor. E se eu comprar 3 ingressos para o cinema? A R$10 cada um. E só levar um acompanhante para o cinema? Quanto que eu paguei no ingresso do cinema? R$10? R$15. É aí que a gente começa a avaliar custos de capacidade de máquinas, eficiência de máquinas, e vamos conseguir avaliar tudo isso no demonstrativo de resultado, que está olhando para todos os recursos que estão sendo empregados no meu processo produtivo. Aqui, olhando de cima, como a gente faz para a Perfarm, a gente fala até que a gente coloca os 4 tipos de planejamento, aqui, tanto o planejamento técnico produtivo que a gente comentou, a questão do planejamento mercadológico, entra aquela questão que a gente falou, culminando no planejamento financeiro, mas passando para o planejamento estratégico, onde vai ter informações não só quantitativas, mas também qualitativas, não só informações dentro da porteira, mas informações fora da porteira, não só informações desse ano, mas informações de longo prazo. A gente até transforma isso internamente em 8 etapas bem simples. A primeira, de novo, planejar as atividades de campo, pensar com a nossa cabeça de técnico, eu pelo menos como zootecnista, o que eu preciso para produzir. O que eu preciso, quais são os insumos que eu preciso para produzir. Depois você vai pensar se o adubo é caro. Vamos pensar se o manejo de pastagens, se eu enfiar 4 unidades animais por hectare, se vai me gerar mais lucro. Depois eu penso no meu fluxo de caixa, nesse principal limitante, talvez que seja o caixa. Porque com caixa você faz qualquer coisa, você compra qualquer outro recurso. É o que a gente chama de liquidez. Já vou entrar em detalhes em instante. Mas depois você consegue ver, então, o que você vai ter que comprar de insumo, disponibilidade de produção, e aí, então, planejar as suas compras, planejar a sua produção antecipadamente. Olhando o quê? Olhando para o lucro. Não olhando para a sua necessidade de cumprir com obrigações financeiras. Como que eu consigo planejar de antemão para comprar aqueles insumos no preço mais barato? Ou como eu consigo negociar com o meu fornecedor para me dar uma condição especial de pagamento para que eu consiga comprar este insumo no preço mais barato? Ou para que eu tenha ele no momento em que o animal está valendo mais. Não valendo mais porque a receita proveniente dele é maior, porque ele está com 21 arrobas ou porque o preço da arroba está maior. Mas no momento que o custo de produção desse animal está baixo. E a gente sabe, aqui qualquer técnico sabe que o animal perde eficiência ao longo da sua vida. Quanto você gastava para ele colocar 1 quilo de carne no início ou um determinado momento da sua vida, é diferente de quanto você vai ter que pagar para colocar o mesmo quilo de carne quando ele tiver 21, 25 arroba. Será que a gente quer de fato recomendar aí afora só produza o animal mais pesado possível? Quanto que custa uma diária desse animal na fazenda para estocá-lo? Mais um mês. Para aquela segunda atividade econômica, estoque de animais, para que ela não prejudique a primeira. Depois a gente tem a questão de planejar outros recursos que são as pessoas, as máquinas, e aí sim a gente culmina no planejamento financeiro completo, e aí sempre lembrando que esse é um ciclo virtuoso, é um ciclo que vai e volta. Se a gente bater aqui e ver que não fechou a conta, bom, vamos voltar e planejar as atividades de novo. Ou vamos voltar e ver se não tem como otimizar minha mão de obra, não tem como otimizar minhas máquinas. Ou vamos liberar capital de máquina, vender máquina que não está sendo utilizada, para comprar uma tecnologia que talvez tenha um retorno maior. Qual que é o valor de cada um dos recursos que foi conversado aqui anteriormente? Qual é o benefício econômico que cada agente do processo de produção está me trazendo? Desde o dinheiro, que tem um custo, juros, é o custo do dinheiro, até a margem de lucro do fornecedor, a margem de lucro de todos aqueles que estão prestando serviço, ou o próprio salário do funcionário. Depois você consegue salvar o planejamento. Então aqui, de novo, acho que muito dentro do debate que a gente teve anteriormente, é criar um mecanismo de que, olha, não foi cumprido com o planejado, você teve uma lavoura lá onde o plantio não foi realizado conforme planejado. Será que a tecnologia já não nos ajuda a atualizar esse planejamento, de tal forma que eu não precise descer lá do trator em pleno plantio e voltar para o escritório para ter que replanejar o que eu planejei? Como fazer o controle de todas essas variáveis?
Então aqui é o que a gente fala, a gente vai tentando fazer essa atualização como se fosse, né, o ETA lá do Google, do Waze, né, o Estimated Time of Arrival, né, estimativa da hora de chegada, é como fazer a atualização a todo momento da estimativa de lucro ao final do período, para que eu tome decisões ao longo do meu ciclo de produção assertivas. As indústrias de cana fazem isso bem, quando ela decide bisar uma cana. Né? O que é bisar uma cana? É você ter uma cana lá que não gerou uma produtividade adequada e não compensa nem colher naquele ano. Deixa para colher no ano seguinte. Me pergunto se um pecuarista, se um agricultor tradicional iria olhar a sua cana que cresceu ao longo de um ano e falaria, não vou colher. Agora, essas indústrias, eles têm esses tipos de análise. Agora, a gente aqui precisamos, né, nós precisamos também ter isso. E hoje existem não só a Perfarm, mas inúmeros outros mecanismos e ferramentas que permitam a gente analisar lucros de outra forma que não somente via fluxo de caixa. Aqui as várias análises, então o processo todo completo, enfim, isso tem disponível para vocês, depois eventuais outras análises que a gente provê, sempre lembrando que tudo isso que foi falado é oferecido gratuitamente, tá, pela nossa ferramenta. Então, agora que nós sabemos que planejamento é importante, né, e sabemos também que a gente vai apurar lucro em outro lugar, e não no fluxo de caixa, e que possivelmente os indicadores zootécnicos vão culminar nesse lucro, afinal de contas, ganho de peso diário, né, vai influenciar, né, minha produtividade vai influenciar, então não só indicadores zootécnicos, mas indicadores agronômicos, né, a taxa de aplicação de adubo, a taxa, né, de conversão alimentar. Nós todos sabemos que todos esses indicadores agronômicos ou técnicos, vão culminar naquilo que a gente falou de resultado, antes de pensar em fluxo de caixa. Então vamos voltar à discussão. Quais são os principais indicadores zootécnicos ou agronômicos, na opinião de vocês? Então eu vou acender a luz aqui, vou apagar a luz enquanto vocês vão pensando, e daí a gente vai voltar a conversar. Se alguém quiser ir levantando a mão. Temos alguém aí já que se voluntaria? Bom, então vamos... temos sim, lá no fundo. Boa. Meu nome é Bruno Jimenez. Um indicador zootécnico, acho que seria rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça. Por que rendimento de carcaça? Porque o produtor recebe conforme o rendimento de carcaça do animal. Sim, e no fundo a gente conversou mais cedo que a gente não vende animal para o frigorífico, a gente vende carne, né? A gente produz carne, essa é a atividade econômica nossa. Então, sempre que a gente tratar de estratégia, a gente quer definir ao máximo, estruturar as nossas análises para tentar entender quais são aquelas alternativas e analisar essas alternativas, né? Você falou que rendimento de carcaça é importante para o lucro. O que impacta o rendimento de carcaça? Como você trabalha o rendimento? É isso que a gente quer, essa é a consciência que a gente precisa começar a adquirir, ou ter, né? A gente tem, mas como que eu consigo quebrar rendimento de carcaça agora em vários outros probleminhas pequenos? Espera aí, eu estou escutando. Sanidade, idade, estágio, conversão alimentar. Justamente, a gente tem todos esses indicadores, a gente começa a falar agora de desmembramento de indicadores. Então eu falei que lucro é afetado pelo rendimento de carcaça, e o rendimento de carcaça é afetado por uma série de outras coisas. O que o dono do agronegócio está querendo ver? Lucro? O que o gerente produtivo quer ver? Rendimento de carcaça? O que o operador de campo quer saber? Quanto que ele dá de comida no posto. Aí a gente começa a desmembrar metas e indicadores até chegar da estratégia, daquilo que a gente vem conversando, até a operação.
Vamos lá, um outro indicador zootécnico ou agronômico. Temos lá no fundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Thiago. Um indicador que eu acho, que eu tenho certeza que é muito importante é a produção por área, Produção por área. a produtividade. Tá, então produção por área, o que você está falando? Arrobas por hectare? Arrobas ou produção de leite. Tá, tudo bem, vou deixar arrobas por hectare aqui só para facilitar. E por que você acha que arrobas por hectare é importante? Acho que é um modo de se avaliar a competitividade entre atividades. Para ver se o benchmark, a gente consegue saber se aquela terra realmente está sendo produtiva ou se compensaria utilizar aquilo, colocar numa poupança aquele dinheiro, para avaliar a produção por área em relação a outra atividade. Eu quero explorar mais essa produção de área com você. Quando a gente está falando de rendimento de carcaça, a gente está falando que tem um impacto direto no lucro. É porque a gente falou que lucro é receita, e a gente falou que receita é preço vezes quantidade. Rendimento de carcaça está falando para mim quanto que eu estou produzindo de quantidade de carne. Produção por área. Você está falando de lucro? Pode ser. Por quê? Engloba mais, porque se eu conseguir ter uma produção por área que maximize o meu lucro, eu vou englobar mais e conseguir maior lucro. Engloba vários setores dentro da propriedade, dentro da atividade, que vai conseguir eu potencializar esse lucro. Você acabou de trazer uma coisa nova aí para a sua equação quando a gente falou só de rendimento de carcaça. Olhando para a fórmula lá, lucro é receita menos lucro. Lucro é receita menos custo. Sujeito a um limitante. Qual que é a diferença do seu indicador para o indicador de rendimento de carcaça? Eu acho que o meu indicador, ele leva em conta, por exemplo, um produtor de bovinos, de um pecuarista, não necessariamente eu consigo ver ele um bom lavorista, um bom agricultor. Então ele consegue juntar esses dois fatores e ser competitivo ou não. Então esse indicador ele vai me falar, ele consegue ser um pecuarista e um agricultor bom que vai conseguir ser competitivo com outras áreas, com outras atividades. Bacana, bacana. Você está falando bastante de área aí. Vamos entender outras pessoas. Eu já vou voltar para você. Vamos falar aqui lá no fundo. Qual que é o seu nome de novo? Bruno, desculpa, Bruno. A arroba por hectare dilui o custo da produção, não é isso? É mais ou menos isso, né? O interessante desse novo indicador que foi falado aqui é porque nós estamos falando em arroba. Quando nós estamos falando em arroba, nós estamos falando em quantidade de novo, ou seja, um componente da minha fórmula de lucro. Lá em cima, receita, a gente quebra em quantidade vezes preço. Entretanto, a gente acabou de trazer para a equação hectares. Hectares. Limitação de recursos. Você acabou de trazer um indicador que está levando em consideração não somente uma parte da minha equação, mas a segunda também, né? Qual que é a minha limitação de recursos. Bacana, já vamos voltar mais daqui a pouco nesse indicador, eu tenho outros nessa linha. Vamos falar mais de indicadores do técnico. Vamos voltar aqui, quero escutar mais. Aqui. Taxa de prenhez. Por que taxa de prenhez é importante? No programa de transferência de embrião, por exemplo, vai nos mostrar a eficiência de recuperação e de inovulação desse embrião. Sim. Então você está falando de quantidade produzida e da mesma forma, qual que é a eficiência do meu recurso matriz que está sendo empregado. E recurso técnico também. E o recurso técnico, toda a assistência técnica. De novo, a gente está falando no indicador de quantidade, né, atrelado diretamente à receita, mas também levando em consideração, né, aquilo que está gerando essa quantidade, que são as matrizes, aí a taxa de prenhez
da mesma forma que arrobas por hectare. Mais alguém? Outro indicador? Gabriela. Intervalo entre partos. Intervalo Foi a primeira coisa que eu pensei. Tá. Intervalo entre partos. E por que é importante intervalo entre partos? Isso já vai começar a determinar o meu ciclo de produção, a duração do meu ciclo de produção até eu atingir meu objetivo. Não? Exatamente. Quanto maior for o intervalo de parto, menos produtivo você vai ter num período de tempo, mas você já começa a trazer, né, um fator tempo para a equação diretamente ligado, né, a esse indicador que você tem. Bacana, gente. Eu acho que já tivemos aqui algumas análises, né? Então a gente consegue ir adiante. Né? Qual que é o principal limitante na pecuária? Né? É a terra, então, como foi colocado? São os animais, a quantidade de animais? Nutrição? Pessoas? Máquinas ou tecnologia? Quem se arrisca a dizer? Qual que é o principal fator limitante? Pessoas? Mais alguém? Tecnologia e pessoas. O que é tecnologia para você? Da primeira discussão que a gente teve, eu tenho uma certa relação, hoje em dia que a gente vê, principalmente na agricultura e também na pecuária, a parte das maiores fazendas ou produtores, eles estão não aceitando, mas inteirando mais com a parte industrial. É como se a indústria estivesse ditando as regras para que isso fosse consumido. Então, basicamente, hoje você vê a cadeia do agronegócio, várias cadeias, né? Hoje o produtor, eu vejo pela parte de grãos, enfim, eles fecham contratos já anuais com as empresas que absorvem aquilo. Eu não estou falando de silos, não de estocagem, estou falando de produção final. Tá? Porque pelo receio ou pelo medo de não ter um mercado que possa comprar. Eles já fecham, já está garantido. Então, assim, pessoas. Então, o que a gente vê hoje na barreira dentro das fazendas, no meu modo de ver, é tanto comportamental, que é igual você falou, na parte que vem do pai, ele confia na parte, como nessa parte de receio. Só que eles ainda têm muito receio em quebrar preconceitos. Tem um preconceito em relação a isso. E tem outras empresas também, a parte, vamos supor, nutricional desses animais, vou dar um exemplo, tá? Que a pessoa, para chegar lá na fazenda e falar, olha, eu tenho um produto que o seu animal vai consumir e você vai ter tanto em tanto tempo. Hoje eles conseguem isso mais do que antes. E quando eles veem que o animal em tanto tempo vai ganhar tanto de peso e vai ser rentável, ele vai diminuir o seu custo, e aí começa a criar, vai quebrando esses preconceitos. Então, eu acho que tem que inteirar mais essa questão da parte dos próprios profissionais, zootecnistas, veterinários, com os donos de fazendas, enfim, para tentar realmente quebrar esse preconceito. E a tecnologia alinkada a isso. Mostrar para eles, de fato, que ele tem um serviço, exemplo, um serviço específico para aquele gado, feito por um zootecnista, um veterinário específico, que existe isso, inclusive de empresas grandes, multinacionais de ração, que elas estabelecem esses serviços em loco, ou seja, o cliente para eles é fundamental, então tem um serviço especializado para ele, que no final realmente ele vai ver um ganho, ele vai ter um lucro maior, ele vai ter um custo menor. Exatamente. Muito obrigado, gostei. Tecnologia é todo o processo, todo o método, toda a prática, todo o bem material, toda a inovação que vai vir a alterar a função de produção. Então, toda nova maneira de fazer que vai alterar a função de produção. Se antes eu precisava de 30 toneladas de adubo para produzir X sacas, e hoje eu preciso de 25 para produzir o mesmo número de sacas, eu adicionei tecnologia. Isso pode ter sido feito com um produto melhor,
com um manejo melhor, com uma técnica melhor. Se eu tenho uma equipe que produz em 8 horas e eu reorganizo a maneira como essa equipe se porta e ela consegue produzir a mesma coisa em 7 horas, eu acabei de implementar uma tecnologia, ainda que sem nenhum custo adicional ou sem nenhuma compra adicional. Eu instituí um novo método de organização dessas pessoas para desempenhar a atividade de forma mais produtiva. Eu alterei a função de produção, né, a quantidade de inputs, né, de insumos que eu precisava para produzir o mesmo output, ou, né, com a mesma quantidade de insumos, produzir mais, né, na ponta final. Né. Gostei dos comentários, mas no fundo, tudo isso é capital. E muitas vezes a gente associa capital a dinheiro. Por quê? Porque com dinheiro se faz tudo, né? Com dinheiro eu posso comprar terra, eu posso pagar mais salários, então se minhas pessoas, o problema é falta de qualificação, ou eu chego e falo, olha, vou aumentar o seu salário de 1.500 para 10 mil reais, se você passar a me entregar essa informação, fazer. Tenho certeza que todo ser humano vai responder. Né? Então, né, é difícil a gente pensar, e talvez seja um pensamento muito de mercado, mas teoricamente, né, você com dinheiro, né, você compra qualquer capital, vamos deixar pessoas de lado então, para não envolver nenhuma questão ética, vamos dizer assim, ou ideológica. Então, a gente consegue comprar qualquer coisa. E no fundo o capital ele se associa muito a dinheiro, por quê? Porque o dinheiro é o capital mais líquido que existe. O dinheiro você consegue em qualquer lugar e comprar qualquer uma dessas coisas. O dinheiro foi inventado porque antes na antiguidade, você trocava lá animais por alguma outra coisa. Inclusive capital vem de cabeças de gado. Por quê? Porque lá na antiguidade o gado era a mercadoria mais líquida. Por quê? Porque era um recurso de múltipla aptidão. Desculpa. O gado era né, provedor de leite, provedor de carne, provedor de transporte, provedor de uma série de coisas que, né, mostrava, né, fazia com que o gado fosse a mercadoria mais líquida e passasse a ser usado nas relações de troca. Até o dia que falou, não, o gado não presta mais, vamos dinheiro. Que também vem do mesmo jeito. Salário vem de sal. Né? Quanto de sal eu tenho para armazenar, na época que eu não tinha na geladeira, né, eu armazenava, né, a minha comida com sal. Então a quantidade de sal que eu tinha representava a quantidade de riqueza, a quantidade de coisas que eu estava ganhando. Por isso sal, salário. Né? Então a gente tem que o dinheiro consegue eventualmente comprar qualquer coisa dessa, ou melhor, né, ele é a forma mais líquida, né, de capital empregado, e liquidez, né, o quão fácil você consegue vender, o quão fácil você consegue se desfazer de alguma coisa. Então, né, ao passo que talvez aí o dinheiro seja o mais líquido, talvez a terra seja o mais ilíquido. Né, o mais difícil de todos esses que eu consigo avaliar de se desfazer. Né. Então, a gente... Opa, já vem pergunta por aí, né? Então, a gente tem, né, o caixa sendo o grande limitante. E na primeira metade da nossa conversa, a gente viu que a gente vai avaliar quanto de caixa a gente tem disponível num período, né, no fluxo de caixa. E a partir do fluxo de caixa, a partir da disponibilidade de caixa que eu tenho, num período, ou de capital como um todo, né, capital pode ser uma dívida, pode ser alguma coisa, eu não preciso ver o dinheiro especificamente, né, eu consigo traçar o meu planejamento. Então vamos fazer um exercício agora para ver se vocês estão ficando experts em saber olhar o resultado e o caixa separadamente. E principalmente agora, vamos falar só de caixa, só de investimento necessário. Então eu tenho 2 agronegócios, novamente, e algo que vocês já conhecem, as mesmas alternativas. Vamos acordar o pessoal que está dormindo. E aqui, nos 2 agronegócios, eu tenho a seguinte situação. Eu vou produzir um animal, né, na verdade eu vou comprar um animal no agronegócio A por R$1.000. Vou fazer uma produção, meu agronegócio vai produzir o ano inteiro. E eu vou fazer, o meu manejo desse animal me custa R$100 por mês. Ou seja, manejo desse animal me custa R$1.200 no ano. Agora eu tenho o segundo agronegócio, que eu também vou comprar um animal. Também vou produzir 12 meses.
também vai me custar R$100 de manejo por mês. Ué, mas se eu perguntar agora, não tem diferença nenhuma, então não vou nem me arriscar, porque... Ou será que a gente arrisca a alternativa C? Não, vamos dar as próximas. A diferença. No primeiro, eu estou girando meu animal em 12 meses. No segundo, eu vou girar o meu animal em 6 meses. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu falei que eu vou produzir em 12 meses e vou girar em 6 meses, então necessariamente eu preciso comprar mais um animal depois que eu vender o primeiro, porque eu vou produzir nos 12 meses. Então, na verdade, no segundo eu compro um segundo animal 6 meses depois que eu comprei o primeiro animal. E eu tenho essa seguinte situação. E aí eu pergunto para vocês, qual dos dois agronegócios requer maior caixa inicial? Requer maior investimento? O agronegócio A ou o agronegócio B? Qual que eu preciso tirar mais dinheiro do bolso? No agronegócio A ou no agronegócio B? Quem acha que é o agronegócio A, levante a mão, por favor. 1, 2 pessoas. Quem que acha que é o agronegócio B, levante a mão. Quem que acha que os dois são iguais, levante a mão. E quem que é nenhum, né, que não precisa, é indiferente aí, não tem informações suficientes, letra D. Aqui, uma pessoa. Bom, a gente teve mais ou menos aí 60% das pessoas, eu diria, falando no cenário B, 40%, vamos dizer assim, no cenário C, e 1 ou 2 na alternativa A e alternativa D. Vamos avaliar essa mesma pergunta sobre uma ótica diferente. No primeiro agronegócio, quanto que eu preciso investir em animal? R$1.000, certo? Fui lá no primeiro mês e comprei R$1.000 de animal. Esse é um investimento de médio prazo, né? Esse animal vai ficar 12 meses. Então, eu posso falar que é um investimento num ativo circulante. E aí tem um segundo investimento num segundo negócio, que é aquilo que a gente chama do quê? Capital de giro. Que é o quanto que eu preciso de dinheiro no dia a dia para o meu manejo. Quanto que eu preciso no agronegócio A de dinheiro para custear o meu manejo? Vocês lembram? R$100 por mês. Portanto, no início do ano, quanto você vai precisar no bolso? 1.200. Para custear os 12 meses. Agora, vamos pensar o agronegócio B. O agronegócio B, quanto que eu preciso gastar de investimento em animais? 2.000? Como? E depois? Você vai ter que desembolsar mais 1.000 do bolso para comprar o segundo animal? Então, quanto que você precisa de investimento inicial para comprar os 2 animais? Você precisa de 1.000. Vocês concordam? Alguém concorda? Quanto que você precisa agora de ração nessa situação? Quanto que você precisa comprar de ração? Quanto você precisa de capital inicial para comprar sua ração? 1.200? 600? E daí depois o que você faz? Você vende isso, compra, então isso durou 6 meses, que a gente falou. Depois você pega o dinheiro que você vendeu e você vai comprar mais 1.000 e comprar mais 600. Vamos lá, gente. Vamos ver se alguém muda de ideia. Em qual agronegócio que eu preciso de maior caixa inicial? Em qual agronegócio eu preciso de mais investimento? Quem acha que é o agronegócio A, levanta a mão. Aí tem algumas mais pessoas timidamente. Mais pessoas aqui. Quem que acha que é o agronegócio B? Levante a mão. Algumas pessoas ainda permaneceram com B.
Quem que acha que são iguais? Levante a mão. C. E quem que acha que nenhum, né, ou é indiferente, não temos as informações iniciais? Não, realmente, se você vender esse animal por um preço abaixo do seu custo de produção, você vai precisar injetar mais dinheiro. Mas assumindo que você teve um lucro nesse animal, quanto você precisou no primeiro? E no segundo? Qual precisou de mais investimento? Muito se fala hoje na pecuária brasileira que a margem de lucro por animal está caindo. Olha, há 40 anos atrás, a margem de lucro por animal era 40%. Quanto tempo você demorava para girar um animal na propriedade com 40% de lucro? 4 anos? 4 anos e meio? É justo você falar que reduzir a margem de lucro, de fato, hoje a margem está lá nos 17%, margem média, 15%, você diminuiu o seu retorno financeiro? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta para você. Um dos principais indicadores zootécnicos para a PERFARM, taxa de desfrute de arrobas. Quanto de arroba eu estou vendendo frente a quantas arrobas eu carrego no rebanho. E é meio na linha daquele outro ali que a gente está levando em consideração quanto que a gente está produzindo em relação a quanto que a gente tem. Então também um indicador, né, que vai estar olhando para o limitante, que é o nosso patrimônio, que é o nosso capital empregado, que é o dinheiro, limitante de caixa, a liquidez. Taxa de desfrute de arrobas para a gente, arrobas vendidas sobre arrobas médias do rebanho. Então, quanto que eu carrego lá de arrobas no meu rebanho, quanto que eu tenho de dinheiro investido no meu rebanho, frente a quanto de arrobas eu estou vendendo. Quanto que seria isso no exemplo anterior? Supondo que a gente abateu um animal em 6 meses com 15 arrobas e em 12 meses com 20 arrobas. Em uma situação eu teria vendido 2 animais de 15, 30 arrobas vendidas. E quanto que foi a quantidade de arrobas média que eu tinha no rebanho? Vamos lá, 13, 14, vamos supor que esse animal estava ganhando peso dos 10 aos 15. Então eu vendi 30 arrobas sobre 15 que eu tinha investida no rebanho. No segundo, eu vendi 20 sobre 20. Foram 20 arrobas que eu carreguei, né? Talvez 17, 18, se a gente pegar a taxa média de arroba daquele animal no ano. E vendi 20. E vou retomar aqui as colocações que foram feitas, né? E retomar também essa questão de arrobas por hectare à medida que a gente falar de um outro assunto. Se vocês se perderem, gente, por favor, me perguntem. Mas quanto o meu dinheiro rende? Algo que eu sempre falo, mas que é sempre importante destacar. Se vocês forem ao banco, se você tiver com dinheiro sobrando, sobrou dinheiro do meu salário, se você for conversar com qualquer consultor de investimentos, você sempre vai falar: quantos por cento você vai me pagar sobre o quanto eu te der de dinheiro? Ah, a poupança paga 5% ao ano, né? A gente pode clicar ali e depois ver, mas para a gente não perder mais tempo, né? A poupança rende 5% ao ano. A taxa Selic, a taxa Selic hoje está lá na casa dos 8% ao ano. Ah, eu vou investir em empresas, né? Vou investir lá na JBS que a gente viu. Rendimento variável. Eu não sei se a JBS vai melhorar, se a ação vai subir ou se vai cair. Mas eu estou falando, a variação foi 2% ao dia, né? O preço subiu 2%, sinal que aquele investimento que eu coloquei lá aumentou em 2%. Fundos de investimento, tesouros diretos, são várias as alternativas de investimento. E a gente está sempre usando a mesma linguagem. Quanto percentual você vai me pagar sobre quanto que eu te der? Qual que é o retorno sobre a minha aplicação? Qual que é o retorno sobre o investimento? Aqui há pouco eu falei que a margem de lucro reduziu de 40% para 17%.
Como medimos retorno econômico? Lucro, acabei de falar. A pecuária caiu o lucro de 40% para 17%. Sobre investimento. Lembram-se do nosso exercício anterior. Aonde que eu precisei de mais investimento? Um cenário de maior giro ou um cenário de menor giro? De menor giro, né? Que o giro foi mais longo, foram uns 12 meses. Eu precisei de mais investimentos. Então, o que tem acontecido na pecuária nacional? A margem de lucro tem caído. Mas o giro também tem melhorado. Um animal que se abatia com 4 anos e meio lá atrás, hoje abate-se com 2 anos. Então, você dobrou o seu giro. Você melhorou o seu giro 2 vezes. E aqui é justamente a fórmula de ROI. Lucro sobre investimento. Quanto que você vai me pagar de dinheiro no final do ano? Quanto que você vai me dar de dinheiro sobre quanto que eu estou te dando de dinheiro? Vai ser 5%? Vai ser 10%? E por que quando a gente está falando, e falamos aqui o tempo todo, talvez a gente só falou de lucro, 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 e não estamos falando sobre investimento, que foi o assunto agora da segunda metade. Se nós ignorarmos isso, nós estamos ignorando o fato, ou ignorando o retorno sobre o investimento, e ignorando o retorno econômico. Como que eu sei se 17% de lucro é bom quando comparado à minha poupança? Aonde você quer investir? Na pecuária, que vai lhe dar 40% de lucro, ou na poupança, que vai lhe pagar 5% sobre o investimento? Você não tem as informações todas necessárias para fazer isso. Se você falar assim, bom, se você me der 40% de lucro em 15 anos, os 5% que está rendendo ali, na minha poupança, vai me trazer muito mais retorno do que esses 40% vai me trazer em 15. Inclusive, se a gente fizer uma matemáticazinha e multiplicar isso por 1, a gente sabe que a gente não muda a equação, certo? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Da mesma forma, eu sei que todo número sobre ele mesmo é 1. Então, imagina se eu colocar esse negócio aqui do lado. Receita sobre receita. Eu não alterei a equação. Exatamente a mesma coisa. Multipliquei lucro sobre capital vezes 1. Mas eu também sei que a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto. É isso, né? Então eu consigo jogar a receita para um lado. E o que é isso, gente? Lucro sobre receita? Que é os 17% que eu estava falando até agora? Margem de lucro. Quanto que eu estou tendo de lucro frente a quanto que eu estou vendendo. Certo? Se eu vendi minha arroba a 130, e tive um custo de produção de 100, minha margem de lucro vai ser 30 sobre 130. Vai ser lá na casa dos 26, 27%. E do outro lado? O que é receita sobre capital? Quanto que eu vendi sobre quanto que eu investi. Ou seja, quantas arrobas eu vendi no final do ano, frente a quantas arrobas eu fui obrigado a investir e carregar ao longo daquele ano. Em outras palavras, margem vezes giro. Retorno econômico vai ser margem vezes giro. A margem, eu estou falando da minha margem de lucro líquida, quanto que é meu lucro sobre receita. E aqui o giro, quanto que eu vendo por ano num determinado período do tempo. E isso vai me trazer, de fato, o meu retorno sobre o capital empregado. Então, se a gente ficar se limitando às discussões só de que lucro está caindo, margem de lucro, a gente está omitindo todo o progresso que a pecuária teve nos últimos anos, de intensificação de tecnologia, né, de eficiência das raças, eficiência do manejo nutricional, que está permitindo esse gado a ser abatido em 1/3 do tempo. Ou seja, se eu estou falando que um é vezes o outro, quando eu estou falando de um giro de 4 anos, eu estou falando que a gente está girando
0,20, né, 25% ao ano, certo? É minha taxa, vamos dizer assim, de desfrute de arrobas ou desfrute de animais. Ou seja, eu tenho 40% de margem de lucro, só que eu só vendi 25%. Quanto que é 40% vezes 25%? 10%. 0,4 vezes 0,25 dá 10%. Ou seja, nessa situação, meu retorno econômico nesse ano é de 10%. Aí sim eu consigo comparar se esses 10% é melhor que a poupança. Se eu vou colocar o dinheiro lá e vou tirar os mesmos 5 ou mais por cento que eu tiraria da poupança. Da mesma forma, se eu tiver 15% de lucro por animal e vender todos os meus animais todo ano, ou seja, meu giro vai ser 1, eu vou vender todos eles, vai ser 100% ao ano meu giro. Quanto que é os 15% vezes 1? 0,15 vezes 1. 15% de retorno sobre investimento. Ou seja, nesse segundo cenário, eu tive um lucro menor, um giro maior, cheguei aos 15% de retorno do investimento, quando no primeiro, por mais que eu tivesse 40% de margem de lucro, meu retorno sobre investimento foi de apenas 10%. Vamos mostrar isso na prática, gente. Antes, é importante, de novo, à medida que a gente começou a falar de indicadores, de metas, aonde que está arrobas por hectare? Produção sobre investimento. É essa a parte da equação. Aonde que está rendimento? Lucro, receita? Nessa parte da equação. Olha como é importante nós sabermos aonde queremos chegar, qual que é, né, o principal objetivo do meu acionista, do meu principal dono, é retorno econômico? É maximização do investimento? Então vamos desmembrar este objetivo em metas, indicadores, que sejam facilmente mensurados no campo, que a gente traga aquele desejo mais abstrato, né, essa coisa chata de gestão financeira, para o dia a dia do trabalhador do campo, instituindo metas, gestão de pessoas, falando, eu vou lhe pagar o dobro se você conseguir cumprir com essa meta de ganho de peso diário, porque eu sei o retorno econômico que eu vou ter se isso acontecer, e já contabilizei a sua bonificação no meu planejamento. Essa fórmula que eu mostrei para vocês, ela chama fórmula Dupont. Curiosamente usada a primeira vez em 1921, se eu não me engano, pela empresa Dupont, vocês conhecem, do nosso setor. Empresa de insumos, que usa essa fórmula há quanto tempo? Vamos mostrar isso na prática, gente? Eu vou entrar aqui numa outra conta. Deixa eu sair dessa conta aqui. Eu tenho aqui uma análise, né, do mesmo confinamento, eu acho que vocês conhecem, pelo menos a localização desse confinamento. Né? Eu acho que nós estamos aqui, né? Exatamente, né? O ZAS está aqui, estamos aqui. Enfim, temos uma primeira simulação com um giro apenas só desse confinamento. Né? Aí são os dados que o sistema COSP. Né? Aqui a gente tem, né, análise marginal de lucros por dia, né, cabeça a cabeça. Então, como eu falei, essa é uma curva que se desacelera no tempo, porque o animal ele vai perdendo eficiência, ele vai ter que comer mais para ganhar o mesmo peso. Né? Então, o custo por arroba produzida, à medida que esse animal vai ficando errado, vai aumentando para uma mesma proporção de receita. Tá? Mas o que eu quero chegar é o seguinte, aqui a gente teve 200 animais nessa simulação, e eu tive, né, uma receita total aqui e uma margem total de 13 mil sobre 533 mil. Vamos falar aqui, né, como a receita total e a margem total nada mais é do que a margem vezes quantidade e o preço vezes a quantidade. Vamos falar só aqui de preço médio e margem média para ficar, né, vamos anular a quantidade e vamos trabalhar aqui. Eu tive um preço de R$ 135,00, eu tive uma margem média de arroba produzida de R$ 3,50. Ou seja,
quanto que eu estou falando que minha margem de lucro nessa situação é? Aproximadamente 2,5%. Certo? Margem de lucro. 2,5%, 3%. 3,50 sobre 135. Né? O lucro sobre receita. Poderia multiplicar isso pela quantidade vendida, vai me dar o lucro e receita total. Investir em 200 animais, investir em manejo produtivo para 200 animais. Vamos olhar agora o cenário de 2 giros. Quanto vocês tiveram de lucro total aqui? 13 mil, né? Depois é só colocar esse lucro total de 13 mil sobre o investimento, vai trazer a chegar na fórmula que a gente chegou do retorno sobre o investimento. Agora vamos olhar lá, vamos voltar e olhar a segunda análise. 2 giros. Naturalmente eu vou produzir mais animais, eu vou perder um pouco de eficiência, eu vou girar eles mais rápido, talvez eu tenha que investir mais em tecnologia, né, para girar eles mais rápido. Naturalmente, minha margem de lucro vai cair. Olha só agora, meu preço é o mesmo, R$ 135,00. O ganho de peso médio diário, a gente é 1,57 kg nos dois, né, embora a gente está batendo animais mais leves agora, né, mas vamos colocar padrão, a gente só alterou de fato, né, essa questão aí do giro. Minha margem, então, R$ 2,37 a cada R$ 135,00 vendido. Ou seja, minha margem de lucro caiu. Mas o que aconteceu nessa situação? Eu tive o dobro de giro. O que o dobro do giro me permitiu fazer? Abater o dobro de animais. Quase o dobro de arrobas. Ou seja, eu tenho uma margem de lucro que caiu, entretanto, quanto que é o lucro total agora? R$ 18 mil quase. Frente a quanto que a gente teve no cenário anterior? Oi? 13, né? Eu precisei de investimento adicional nesse cenário? Se eu não levar em consideração que a JBS, né, outros compradores fazem de pagar com 30 dias, né, de novo, daí eu volto àquela questão de caixa que a gente falou inicialmente. Né? O caixa, ele é limitante e ele varia com o tempo. Muitas vezes a gente faz cálculos de viabilidade econômica, levando em consideração só quanto vai me custar e quanto eu vou ganhar. E a gente peca em saber se a gente vai ter esse dinheiro disponível em todo momento, dentro daquele processo, dentro daquele tempo, para de fato executar aquilo que está se propondo naquela recomendação que foi inicialmente estudado. Ou seja, minha margem de lucro agora caiu. Opa, tem uma pergunta lá no fundo. Deixa eu esperar chegar o microfone. Pelo que você tem visto em relação ao poder de endividamento do Brasil, do brasileiro, do produtor rural em relação a outro país, isso pode ser um problema em relação a número de giros que eu vou ter dentro da propriedade? O medo cultural dele se tornar, ter uma dívida em relação a financiamento, essas coisas. Pode ser um entrave? Sem dúvida, é exatamente isso que eu falei. Aqui, nessa análise que a gente fez, né, que a gente de fato está ignorando o fator tempo, né, a gente colocou aqui, ó, compramos 200 animais, a gente comprou 200 animais, carregou esses animais por um tempo, vendemos eles, e na sequência compramos outros 200 animais. Já falei para vocês que é sabido que o frigorífico não vai deixar você fazer isso muito possivelmente, porque ele vai querer te pagar em 30 dias. Ou seja, levando em consideração o que você falou, se eu quisesse produzir dessa forma, eu teria que adquirir uma dívida no banco, para produzir logo em seguida. Daí eu tenho os juros dessa dívida. Ou seja, minha margem vai cair ainda mais. Mas se ela cair ainda talvez para uns 2,10, no total, ainda assim lidando com dívida, eu posso ter um retorno econômico maior. Mas de toda forma, né, essas análises elas estão ignorando o fato, né, de como esse recurso financeiro, da onde que ele está vindo. Se ele vem de um banco, se ele vem do bolso do produtor, se ele vem através, né, de uma compra a prazo. Quanto que você precisaria de investimento aqui em ração, por exemplo? Né, a gente está falando aqui de um período, acho que são 4 ou 5 meses. Quanto que você precisa de caixa inicial nessa situação,
se você conseguisse uma negociação com o seu fornecedor para pagar em 6 meses? Quanto de investimento de capital de giro você precisa? Consegue responder essa pergunta? Eu consigo. 0. Se você está produzindo em 5 meses, você gerou, você vai pagar em 6, você gerou a sua receita antes de você ter que desembolsar aquele dinheiro. Assumindo que você tenha, de novo, condições de pagar todos os seus custos de produção, você não precisa de 0 de caixa inicial para custear isso. Então, sem dúvida, a dívida, o fornecedor, ou o recurso próprio, e a gente até já fez uma apresentação aqui há uns 2, 3 anos atrás, falando de custo de capital, né, ela é extremamente importante para alavancar as oportunidades. Mas a gente precisa do controle, porque, como eu falei, alavanca o resultado. Se eu estivesse produzindo esse animal, né, então se eu, aqui como eu estava mostrando, né, se eu compro esse animal, isso aqui se dá muito em função do ágio do bezerro, né, então você compra o animal e você está no prejuízo, você vai vender esse animal no dia que você comprou para o frigorífico, né, porque você pagou 170, 150 reais na arroba do bezerro e você vai vender por 120 para o frigorífico. Então, né, se eu vendesse esse animal aqui nesse dia, eu tomaria prejuízo. Mas se eu vender esse animal quando ele está com lucro, não preciso de nada de investimento. Então, isso que a gente precisa ter, e o planejamento é extremamente importante para essas coisas. Por quê? Porque se eu tomar financiamento e comprar o triplo de animais, mas abater esse animal aqui, eu estou triplicando o prejuízo. Era mais fácil eu ter ficado com um animal só, o prejuízo não ia ser tão grande. Então, a dívida, o investimento maior, ele também tem que obrigatoriamente alavancar o seu lucro, né, em igual proporção. Porque senão ele vai alavancar o prejuízo. Então, é extremamente fundamental ter isso. Inclusive, recomendações nossas lá enquanto Perfarm, se você, né, não tem gestão financeira, tome cuidado com dívida. Porque depois você vai meter o pé pelas mãos, e daí o safado é o banco que vem tomar. Só que o safado, ele te deu um dinheiro sem exigir o mínimo de controle do seu agronegócio. Ele te deu o dinheiro e fala, faça o que quiser com o meu dinheiro. Ou ele vai traçar algumas alternativas de tentar condicionar o uso daquele dinheiro a certas coisas, né? Então, eu vou te dar uma dívida de custeio, vou te dar uma dívida, um finame de máquinas, né? Ele tenta condicionar como você vai usar esse dinheiro para não correr o risco de você ir lá comprar a Hilux e depois vender no prejuízo e não ter dinheiro para pagá-lo de volta. Exatamente. Sempre olhando, porteira adentro, bom senso do produtor e principalmente capacidade de gestão. E não só nós, o banco quer ver isso. Em relação a governo, a capacidade de financiamento, vocês têm visto alguma coisa na prática em relação a quanto que o governo consegue dar subsídio para o produtor, essas relações, isso tem dificultado alguma coisa? De forma alguma, existem vários mecanismos, né, mas muito disso é a culpa do produtor. No fundo, o banco, né, o Sicob, o Rabobank, eles querem avaliar o risco do produtor. O Sicob é produtores emprestando para produtores. Ele não quer, de forma alguma, ver o vizinho dele ferrado, porque se o vizinho dele se ferrar, ele também não tem o dinheiro dele de volta. Então, ele quer medir a percepção de risco. Agora, como que você vai chegar num banco, pedir um dinheiro e o banco vai falar, cadê o seu fluxo de caixa? Que é por onde começa a gestão financeira, ainda que não é a completa. Ah, eu não tenho. Ah, cadê o seu demonstrativo de resultado? Não tenho. O Rinaldo quer acrescentar aí. Deixa eu só esclarecer e acho que dá para contribuir bastante no que você está falando. O que está acontecendo com o empréstimo hoje para a produção? Então, você vê em termos de lavoura, né, agricultura, você tem um controle muito maior em termos de empréstimo. Então, você já tem área georreferenciada, já vai ter para plantio, para trato cultural, para colheita, estimativa de colheita, seguro. Isso está crescendo muito custo, ok? É o controle maior. Para a pecuária de corte, ainda os controles são mais maleáveis. Então você tem o empréstimo de um recurso obrigatório, por exemplo, não é? Ele não quer saber se você comprou o boi ou não, ele quer a garantia. Você tem que ter a garantia. Então todas as operações de crédito, elas estão vinculadas a uma garantia.
O que está acontecendo, e agora isso é fresquinho, nós tivemos uma reunião agora em Belo Horizonte e em Brasília também. Todos os recursos subsidiados para agricultura e pecuária vão acabar. Então, assim, ó, você está vendo taxa de juro, BNDES, igualando. Então, a tendência, e tem uma vontade grande política, de que acabe. E ruim também, ok? Isso é outra discussão. O que as cooperativas e os bancos estão fazendo? Trabalhando com recursos próprios livres. Não é? O que é um recurso próprio? Recurso próprio, o próprio nome diz. Quando você tem um recurso obrigatório, esse dinheiro vem do Banco Central para incentivo à agricultura e pecuária. Quando você tem um recurso obrigatório, de onde que vem esse dinheiro? Da própria intermediação financeira que a entidade financiadora está fazendo. No caso da cooperativa, qual que é a diferença? Tem um bando de gente que tem dinheiro, um bando de gente precisando de dinheiro. O custo da intermediação financeira é menor. Então nós podemos regular esse spread para fazer a função social da cooperativa. O banco não. O banco vai te enfiar 13% ao mês de cheque especial, vai fazer um cartão de crédito a 500% ao ano e por aí vai. Então, tomar cuidado disso aí, principalmente para os produtores. Crédito subsidiado, recurso obrigatório, vai acabar. Ok? Exatamente. A gente estava aqui, ameaçou a entrar na discussão de políticas públicas. Mas você pegar o Finame que estava saindo há 7 anos atrás, era 2,5% ao ano de juros. Na largada, você consegue pegar isso. Se esse empréstimo não fosse vinculado, de fato, à compra da máquina, você já conseguiria pegar esse empréstimo e coloca na poupança que vai render 5%. Então, na largada, você tem 2,5% sem risco. Só que, obviamente, o banco, o governo não vai deixar você fazer isso. Da mesma forma, vai exigir garantia. Porque ele não está entrando no controle da sua atividade. Então, pera lá, olha, eu estou te dando dinheiro, eu preciso de alguma coisa em troca. Se você pegar meu dinheiro e fazer uma viagem para Miami. É simples assim. Então, a gente pode passar horas e horas discutindo políticas públicas, há aquelas que vêm para o bem, há aquelas que vêm para o mal, mas existem os dois lados. E mais do que isso, existe o produtor entendendo a sua realidade de gestão, entendendo tudo e sabendo aplicar na prática aí com poder, com qualificação. Então, só para dar sequência aqui, já fomos à prática. No fundo, quando a gente analisa aquela conta lá, dentro do contexto da pecuária, só para finalizar, a gente tem a receita aqui, a quantidade vezes preço, quantidade vezes preço do outro lado, né? E daí a gente tem de novo a margem total, a margem por arroba, o custo da nutrição, e do outro lado a gente tem o giro total de ativos. Então isso aqui é todo o capital empregado que eu tenho, né? Tudo que eu tenho investido em boi, tudo que eu tenho investido em pastagem, tudo que eu tenho investido em máquinas, tudo que eu tenho investido em nutrição, né? Então eu posso avaliar, né, quanto que eu estou vendendo sobre tudo que eu tenho, ou eu posso ir expurgando isso, né, em indicadores menores, como um desfrute de arroba, como um giro da nutrição. O que é o desfrute de arrobas nessa equação? Nada mais é que a quantidade de arroba que você tem em cima sendo vendida, né, sobre a quantidade que você tem lá no seu rebanho. Então você vê que o giro desfrute de arrobas, né, é um componente dessa equação também. E daí depois a gente tem a relação de troca da reposição, que muito se fala, porque no fundo, quando a gente voltar nessa equação, né, se o preço do bezerro for igual ao preço do vendido, eles se anulam, mas se eu tiver uma diferença do preço do bezerro e do preço do boi gordo, ele também tem um impacto aí nessa fórmula que deve ser analisada. Enfim, eu não quero ficar discutindo os vários indicadores, né, eu acho que o objetivo hoje era trazer, de fato, essa provocação, né, num primeiro momento, falando que a gente tem fluxo de caixa e demonstrativo de resultado, que são duas coisas diferentes, a gente precisa entender o que são essas duas coisas, e no segundo momento, trazendo a questão do investimento como algo muito importante a ser avaliado, porque no fundo o que a gente quer olhar é o retorno sobre o investimento, né? E aqui, os benefícios do desfrute de arrobas é porque ele está levando em consideração, né, se você tem animais mais leves, então o custo de oportunidade dos seus animais mais leves é menor, né? São menores do que dos custos de oportunidade dos animais maiores. Então, quanto mais arrobas você vender e quanto mais leve você carregar os seus animais no rebanho, maior vai ser o retorno econômico nessa atividade, né? Então você está avaliando a eficiência de deposição de carne, aquilo que eu falei, né? Um animal de 20 arrobas vai pagar muito mais para depositar a mesma quantidade de carne que o outro, né? Então ele leva, né, intrinsecamente
essas avaliações, né, idade do rebanho, o capital empregado, aí, o custo de oportunidade e principalmente o giro de estoque. Né? Aqui o melhor sistema produtivo, a gente já fez uma simulação aqui, mas aqui é importante dizer, né, se a gente voltasse nessa equação aqui, imagina que esse animal, ele ficasse os 12 meses, seguindo aquele exemplo, você vendesse esse animal depois de 12 meses. Você precisaria de R$300 de início para custear o seu arrendamento aquele ano inteiro, até que você vendesse esse animal e recebesse o dinheiro de volta. Se você girasse esse animal em 6 meses, você só precisa de dinheiro inicial, R$150 para custear esse arrendamento, porque depois de 6 meses você venderia. Então, muito importante, quando vocês avaliarem diferentes sistemas produtivos, avaliar de fato o que está sendo produzido e vendido, carne, arroba, né, e avaliar todos esses outros recursos, todas essas outras áreas, né, que a gente discutiu um pouco hoje no tempo que a gente teve. E aqui, só para, né, finalizar, né, quanto que seria o retorno do investimento, né, quando você não paga nada no investimento. Né? Quando, por exemplo, um software de gestão é gratuito para que vocês façam essas análises. Rápida, fácil, análises automáticas, atualização automática e contínua, né, auxílio na atividade do campo do dia a dia. Nós estamos de portas abertas, né, para continuar essa conversa que começamos hoje. A gente tem diversos cursos que a gente oferece online, alguns de vocês eu sei que já tiveram a oportunidade de participar. Né, temos programas, né, vocês que atuam no campo, inclusive o programa Especialista Perfarm, que visa de fato essa difusão de conhecimento de gestão financeira e estratégica no campo. Né, então estamos de portas abertas, temos o nosso blog, tem uma série de conteúdos, alguns daqueles que a gente já conversou hoje. Né, temos muita coisa bacana vindo por aí. Né, e como eu falei, a gente está de portas abertas aí para seguir essa conversa, para se aprofundar em conversa. Né, esse programa especialista aí, a gente já fez mais de 60 horas de aula, né, desde falando quanto que você deve retirar de capital saudavelmente, depois a gente entra em indicadores, até indicadores usados por bancos, né, um pouco mais a fundo, solvência, liquidez corrente, enfim. Se vocês tiverem desejo, quiserem se aprofundar no tema, né, contem aí conosco, acompanhem os nossos conteúdos. Né, de 2 em 2 semanas a gente lança uma newsletter, olhando para as notícias de mercado, mas tentando traduzir essas notícias aí para isso tudo que a gente discutiu hoje. Né, então, enfim, JBS lançou o relatório trimestral dela falando que o lucro foi impactado pelo giro de estoque. Bom, o que raios o giro de estoque tem a ver com o lucro da JBS? A gente faz uma interpretaçãozinha lá, coisa rápida, justamente o cafezinho com a Perfarm, que a gente chama, inclusive aquela imagem do break, era da nossa newsletter, que é justamente a gente ir aos poucos trazendo esse conhecimento para o agronegócio, empoderando o produtor rural e aumentando os seus lucros. Então, em nome de toda a Perfarm, em nome da Daniela que está aqui comigo, agradecer mais uma vez o convite, né, agradecer aí a Alejandro, Augusto, o Gustavo, o Augusto que não está, Karen também, muito obrigado, as demais aí também, muito obrigado pela organização, muito obrigado pelo convite. Fica agora o convite a todos vocês para nos acompanhar aí, a gente seguir empoderando o produtor e aumentando o lucro na atividade. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom, pessoal. Muito legal. Dúvidas cruéis que assolam os corações. Aproveita que está aqui, hein? Aproveita, hein? Passou, saiu daqui, já vai custar uma moeda, não vai não, Soter? Não? Alguma dúvida? Algum questionamento? Diga. Bom, primeiro, parabéns, eu já me apresentei, eu sou a Gabriela. E eu acho que o que é importante ser dito para nós que estamos aqui com o pé para fora, já olhando para o que vamos fazer na hora que essa experiência terminar, eu gostaria de ouvir de vocês, da Daniela também, algumas dicas em relação à nossa atuação. Óbvio que a experiência de vocês, né, vai ser em relação a essa área, mas eu gostaria de poder ouvir algumas dicas em relação à nossa atuação profissional no mercado, em relação à gestão, por exemplo. Vou começar, já passo. É bom, hein? Eu, particularmente, eu tenho, acho que, enraizado comigo a questão do planejamento. Então, assim, minha carreira, como eu falei, desde que comecei
a voltar para a gestão no agronegócio, já me juntei, me aproximei do professor Gameiro, fui fazer parte da minha graduação lá na UC Davis, e já na minha graduação já tinha consciência de que eu precisaria me qualificar mais nesse tema, e já cavuquei lá o meu mestrado que eu fui fazer depois. E no fundo, até como cabeça de empreendedor, eu coloco que você ter uma visão, mesmo no empreendedorismo, que é o que a gente vive hoje, que as coisas são muito dinâmicas e mudam de mês a mês, o olhar para frente é sem dúvida sempre o mais importante. Então acho que primeiro a pergunta é extremamente válida, mas qual que é o objetivo da sua carreira, aonde você quer chegar, tudo aquilo que a gente comentou hoje também se aplica na nossa concepção à vida pessoal. Entender quais são as suas motivações, ainda que o planejamento mude, e ele sempre vai mudar, mas você tem uma referência, você tem um norte, e eu acho que saber ir atrás dele, entender o que você precisa ter para atingir esse norte, eu acho que é muito importante. Eu acho que seria do meu lado, seria isso. Bom, eu acho que a minha opinião é muito em linha, com o que o Luiz falou. Eu acho que começa muito com o que você acredita, o seu propósito, o que você acha que você se encaixa melhor, começa muito de dentro para fora, e ao passo que você sai, que você vai para o mercado, você começa a ter as suas experiências, você começa a perceber algumas necessidades que você se vê preenchendo aquele gap, vamos dizer assim. Então, na minha experiência, aqui dentro da faculdade, no início, eu estava bem voltada para outra área, estava bem voltada para a qualidade de carne. Foi quando eu comecei a me envolver com outros projetos, até com o professor Augusto Gameiro, eu comecei a ver essa parte de mercado, de inteligência de mercado, de informação, e comecei a ver a importância dos bastidores, vamos dizer assim. Então, foi indo para o mercado que, na verdade, eu acabei realmente encontrando essa necessidade, prestando consultoria para produtores rurais. Comecei a enxergar essa necessidade dessa gestão financeira e comecei a me encaixar também dentro dessa... Não sei se eu respondi exatamente o que você estava perguntando, mas acho que é uma questão, assim, dessa identificação mesmo, é aquilo, você fazer o que realmente você se vê fazendo e percorrer esse caminho e ir percebendo as necessidades do mercado para você conseguir atender o mercado e, de fato, atender a sua conexão com o que você está fazendo, Eu acho que é uma coisa mútua. Tanto você fazendo o que você gosta de fazer, porque você vai conseguir fazer com convicção, vai conseguir fazer com perfeição e dessa forma oferecendo para o mercado o que ele está precisando de fato. Acho que é uma troca. O Alejandro tem uma dúvida aqui, gente. E mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelo aceitar nosso convite. A minha dúvida é a seguinte: eu sei que a gestão é muito importante, mas também sei que tem um custo envolvido. Talvez as grandes empresas tenham por causa da escala, tenham uma maior facilidade de arcar com esse custo. Eu queria ouvir a tua opinião com relação a os pequenos produtores. Como eles poderiam levar um software como este? Como é que eles poderiam fazer sua gestão da informação com as limitações que eles têm, Bom, em primeiro lugar, e até para esclarecer qual que é o modelo de negócios da Perfarm, hoje nós oferecemos o software, todas as análises que a gente comentou hoje, de forma gratuita, limitado a um número de áreas. O que isso quer dizer? Qualquer produtor rural brasileiro consegue fazer a gestão completa gratuitamente. Um número ilimitado de hectares, um número ilimitado de animais, um número ilimitado de funcionários, enfim. Ele consegue fazer tudo isso de forma ilimitada na Perfarm. Ele passa a pagar a Perfarm à medida que ele fala, opa, tá legal esse negócio aqui, eu tinha uma área de 50 mil hectares no Mato Grosso que eu dividi em 10 áreas, agora eu quero subdividir essa em 20, depois eu quero subdividir em 30, quero trazer granularidade para as minhas análises. Bom, aí entra dentro dos modelos pagos da Perfarm, Então, isso vem como nosso modelo de negócio, mas mais importante do que isso, os nossos planos pagos, eles têm o que a gente chama da consolidação da cultura empresarial.
Então, em primeiro lugar, é entender como está a gestão do produtor, né, e oferecer um cronograma para ele gradativamente ir profissionalizando a gestão. É aquilo que eu falei no começo, um sistema de gestão somente não resolve, inclusive se a gente não estiver debatendo todos esses conhecimentos, de nada traz para a gente retorno no nosso agronegócio. Então a gente já tem um modelo que aí a gente procura trabalhar, diagnosticar e falar, olha, nesse primeiro momento seus operadores, trabalhadores de campo ainda não estão preparados para contribuir, por exemplo, com informações produtivas, né? Então a gente quer estar ao lado do produtor, ajudando o produtor nesse sentido e estabelecendo a gestão de forma gradativa. Isso pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? E isso, obviamente, vem a um custo. E talvez este custo não seja acessível a todo e qualquer produtor rural. Mas daí a gente tem um programa que a gente chama de especialista per farm, que é a consolidação do conhecimento financeiro e estratégico em todos vocês, em todo o agronegócio brasileiro. É por isso que estamos aqui, é por isso que temos, né, essa questão educacional como um pilar tão forte dentro da per farm. Então a gente estuda isso, a gente se prepara para as nossas apresentações, né? Por quê? Porque esse pequeno, o especialista vai atender. Seja um especialista da Embrapa, seja um especialista do IZ, está aí para todos, né? E para que tenha, através dessas pessoas, levar a solução para esses pequenos. E esses pequenos nem vão necessitar entrar nos modelos pagos. Ele vai conseguir fazer toda a sua gestão de forma gratuita, porque ele não tem um tamanho que precise, né, que force ele a ter que subdividir a área dele em mais de 12 áreas, por exemplo, que é a nota de o corte hoje nosso para o modelo pago, né? Mas mesmo assim a gente quer trazer o benefício. Então, né, eu acho que a gente quer de fato trazer um impacto social e no setor, né, fomentar o extensionismo rural, fomentar um extensionismo rural baseado em questões econômicas. Então não é só ir lá falando, compre um novo pacote tecnológico para aumentar a sua produtividade. Não, compre esse pacote tecnológico que você vai aumentar o seu lucro. Então, o que a gente pode falar do nosso lado é isso, né? Nós temos, semana passada, estávamos conversando com o secretário da Educação de São Paulo, com o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, né? Tivemos um evento lá. Estamos a todo momento tentando conversar com entidades de classe, com associações, com bancos, né? Porque de fato o que a gente quer é empoderar o produtor, né? Independentemente de estar num segmento que vai conseguir pagar diretamente a per farm ou não, né? Então isso é o que a gente quer, o que a gente vislumbra. Então, de novo, o nosso slogan é, né, per farm, todo produtor performando, né? Não existe mais desculpa, independentemente do tamanho. Custo de gestão, não acho que é mais desculpa para isso. É isso que a gente entende e por isso propõe o modelo de negócio que a gente tem hoje no campo. Ok. Eu só posso complementar? Claro. Pode? Todo mundo já entrou na plataforma? Vocês já acessaram www.perfarm.com.br? Já acessaram? Quem não fez, faz. Porque daí vocês podem se cadastrar e vocês vão ver assim, ó, espera um pouquinho, eu posso utilizar esse software dele gratuitamente. Isso é verdade. Você tem 3 modalidades de utilização, né? Pelo que eu vi lá. 3, né? Que tá no... Basicamente 3. Então assim, ó, poxa, espera um pouquinho, eu já posso fazer isso aí. Outro aspecto, Alejandro, não discutindo política pública e nem política de instituição, mas assim, ensino, pesquisa, extensão. Que escola que você está hoje? Não precisa responder. Não é? A função social, por exemplo, das empresas mercantis, né, como a Perfarm, por exemplo, ela tem uma função social. Dentro da empresa tem um nome isso aí, chama responsabilidade social. É o que ele está fazendo. Ele quer propagar o trabalho dele. Como é que a academia deveria fazer isso aí? Me parece que a dúvida dele é assim, espera um pouquinho, mas como é que eu vou levar essa tecnologia para aquele cara pequenininho, que ele não sabe nem o que é tecnologia da informação? Então é um trabalho longo para se caminhar. Por que eu estou aqui hoje? E por que isso me interessa muito? Primeiro, que eu conheço, já tive a curiosidade de entrar e ver, não é? Nós temos um objetivo social também, dentro da cooperativa, de levar conhecimento. Olha só, quanto mais conhecimento tiver os nossos associados, eu faço parte também, melhor para o negócio, melhor para eles, melhor para mim, não é? Interessante ter a Perfarm como parceiro da Crédito Iguaçu? Certamente. Não estou aqui à toa. Por quê?
Se o produtor rural tiver empoderado em termos de capacidade de produção e gestão da própria empresa, do empreendimento dele, não é? Muito melhor para a cooperativa, muito melhor para todo mundo, muito melhor para a sociedade, muito melhor para as minhas filhas, para os nossos filhos, para o nosso país. Parece um sonho, não é? Mas a gente fica brigando com isso aí a vida inteira, não é mesmo? Até o cabelo fica branco. Mais alguma questão? Uhum. Ah, também está assistindo? Muito bom. Ah, certamente. O professor Augusto, então, está mandando abraços a todos, agradecendo a todos a participação. Eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso de todos vocês, não é? De todos nós, não é? Aliás, temos que fazer uma parte aqui e dizer que o professor Augusto é alguma coisa de especial, ser humano especial, não é? Se preocupa muito com isso aí e eu admiro bastante. Ok? Aprendi muita coisa com ele também. Agradecer aos dois aqui, não é? Parabéns pela apresentação, achei que ficou muito bem acessível. Nosso dia hoje foi extremamente proveitoso, ok? E para finalizar, nós temos um mimo aqui para Daniela. Me ajuda aqui? Cadê a superintendente da Canon? Importante Também para o professor, para o Luiz Roberto. Obrigado. Então, cabe a mim agradecer ao professor, em nome do professor Augusto, ao Luiz, a Daniele e ao Rinaldo por todo o empenho. E muito obrigado, Rinaldo.